vai orar. Olá, amigos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, pela graça de Deus, aqui estamos. E olha, nós paramos tem o quê? Tem 20 dias atrás, não é? Na quinta, sim. 20 dias atrás. Estamos voltando hoje com o nosso estudo na quinta-feira. E como nós prometemos, quando paramos aí há 20 dias atrás, nós voltaríamos e começaríamos a estudar o livro de Gênesis. Ok? Então aqui estamos hoje com esse propósito. E hoje a gente vai tomar somente 2 versos do livro de Gênesis para a gente fazer uma introdução de Gênesis, tá bom? Mas, antes de entrarmos no nosso assunto, eu gostaria de convidar o Marcos ou a Cristina. Eles lá vão decidir qual dos dois que pedirá as bênçãos de Deus sobre esse momento em que passaremos juntos. Eu vou orar, então. Amém, Marcos. Vamos orar. Ficou mais baixo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que queremos passar juntos, por essa oportunidade de estarmos reunidos e abrimos a Tua palavra. Amém, Nesse filho. momento, Senhor, possa derramar o Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que estão presentes aqui nesse momento e também sobre aqueles que posteriormente irão ouvir essa live. Que o Teu Santo Espírito possa ser o nosso guia, que Ele nos guie através da Tua palavra e que nos apresente as verdades que precisamos entesourar nos nossos corações. Que o Amém, Senhor filho. abençoe todos que estão aqui preparando os corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. filho. Amém. Bom, vamos lá. Quando você ouve essa palavra Gênesis, o que te vem à mente? Começo. Genial, Começo. Roberto, você falou o quê? genial. Genial. É. Uhum. E aí, o que mais? O que te vem à mente quando você abre o livro, abre o primeiro livro da Bíblia e lá está, Gênesis, Início. início. Ok. Omar, como você define Gênesis? É o princípio, é o início, é o começo, É o começo. é a Bom, origem. origem. Mas vem uma outra pergunta. Tá bom, é o começo, é a origem, é o princípio. De quê? Tudo. Tudo. Eu acho que sim. Mas tudo na Terra ou tudo antes da Terra? Tudo, Agora pegou. tudo antes da terra. Antes da Tudo na Terra? terra. Tudo na terra, Tudo na terra. Tudo na Terra? tudo na terra. Então tá bom. Então vamos lá. Olha, vocês fiquem à vontade, tá, para participar. Dar sua contribuição aí, tá bom? Gênesis. A gente vai A gente vai chamar essa nossa série de estudos, nós vamos ter aí mais ou menos 15 estudos sobre o livro de Gênesis. Não vamos pegar todos os 50 capítulos de Gênesis para estudar, mas nós vamos tomar aí é, pontos que a gente julga que são essenciais, né, para o nosso conhecimento. Vale lembrar que tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus e é proveitoso para o nosso ensino. Tá bom? Mas Deus ele nos dá a liberdade de colhermos pontos, alguns isolados, outros não, outros sequenciais, mas pontos que contribuirão para o nosso crescimento espiritual. Bem, você já se fez essas perguntas aqui? Então, Gênesis, a gente vai chamar aí nesses 15 encontros, nossa nobre origem e valor pessoal. Ok? Lembre, Ricardo, você é especial para Deus. Sim. Deus, ele olha para você com nobreza. De repente, você vê pessoas olhando para pessoas com desdém. Deus não. Deus, ele olha para cada ser humano, um candidato aos céus. E todos aqueles que aceitam o convite dele, ele os tem como filhos. Ok?
Então, o Perfeito. Senhor está aqui, aceitando o convite de Deus para ouvir a palavra dele, permitindo o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Entenda uma coisa: diante de Deus, você é uma pessoa nobre e você tem um valor especial, tá certo? Dentro do livro de Gênesis, a gente vai também entender esse valor especial, esse valor pessoal que nós temos para Deus. Bom, mas nós já nos fizemos essas perguntas aqui. Quem sou eu? Quem é você? Ah, eu sou a Mariana. Ah, eu sou a Heloísa. Ah, eu sou o Omar. Não, não é isso que a pergunta está fazendo, ok? Não é essa a resposta que a pergunta quer, ok? Bom, de onde eu venho? Quantas pessoas vivem nesse mundo e não sabem a sua origem? Não sabem de onde vieram? Simplesmente, eu nasci da minha mãe, dos meus pais, mas só isso. Será que não tem mais nada antes disso? Outra questão: por que estou aqui? Você já descobriu o porquê de você ter nascido? Não, Claudinete. Eu não. Não. Entenda uma coisa: a palavra de Deus diz que nós nascemos para a glória de Deus, ok? O homem foi criado para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Outra pergunta é: a primeira é a segunda é de onde eu venho? A quarta é para onde eu vou? Todos nós estamos nesse mundo caminhando. Bom, nós saímos de algum lugar, é de onde eu venho. E nós estamos indo para algum lugar, para onde eu vou. Qual é o teu destino? Qual é a tua última parada? Eu espero que minha última parada seja na Terra Prometida, na Não. Nova. Pois é, olha só. O Gênesis, o livro do Gênesis, ele traz tudo isso aí para a gente. Ele responde para nós quem eu sou, ele diz de onde nós viemos, ele diz a razão de estarmos aqui, qual o propósito de Deus para nós estarmos aqui. Veja, a pessoa sem Deus, ela pensa assim: comamos e bebamos, por quê? Amanhã morreremos. Amanhã morreremos. Isso é uma vida sem sentido, não é? Deus, ele, ao nos criar, ele nos criou para viver junto dele eternamente. O pecado, ele veio e interrompeu temporariamente esse esse desejo de Deus, esse propósito de Deus, ok? Bem, para onde eu vou? É a quarta pergunta. A vida tem significado, Mariana? Sim. Sim, com certeza, né? Tem Uhum. pessoas que, devido aí às intempéries da vida, elas perderam o rumo, elas perderam aí a vontade de viver, elas não conseguem ver significado na vida e para elas tanto faz viver ou morrer. E muitas dessas pessoas acabam mergulhadas na depressão, ok? Bom, Gênesis também responde para a gente essa penúltima pergunta: qual é a origem da dor, da separação, da morte? Heloísa, a esposa do Omar, ela tem um medo tremendo de perda, não é, Heloísa? Não administro muito bem, não. Uhum. Veja, gente, nós, todos nós somos sensíveis à perda. A perda de um familiar, a perda de um animal, a perda de um amigo, até mesmo a perda de um desconhecido. Nós acabamos o quê? Nos comovendo com tudo isso. Separação e morte. É curioso, quando você olha para a palavra de Deus,
Morte não é uma palavra que tem no dicionário de Deus. Ela foi colocada por causa de uma decisão tomada. Mas ela não existe. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida. Então, essa palavra aí, fazendo contraste com aquilo que Jesus é estranho para Deus. Mas o pecado trouxe isso. E a última pergunta: por que sofremos? Então, nós temos duas perguntas parecidas: qual a origem da dor e por que sofremos? O livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos, ele responde para a gente praticamente todas essas perguntas. Nos 3 primeiros capítulos. Ok? Bem, agora, existe aí uma confusão de respostas e opiniões sugeridas pela história, né? E o livro do Gênesis e toda a Bíblia, eles respondem para nós com segurança a todas essas perguntas. Embora muitas explicações, veja, tem muitos pensadores aí no mundo, e eles se acham aí com razão no que dizem. Então, muitas outras explicações possam até conter elementos de verdade, mas somente a palavra de Deus, ela te dá um norte seguro. Somente a palavra de Deus apresenta para você realmente aquilo que Deus tem para te dizer. Ou seja, uma verdade definitiva e absoluta. Tudo mais que sai da palavra de Deus é relativo. A palavra de Deus é absoluta. Ok? Bem, Gênesis, conforme a Sandra falou aqui, ele é conhecido como o livro dos começos. Ele é o livro da origem. Origem de quê? De tudo que precisamos saber para que nossas perguntas, aquelas perguntas que fizemos há pouco, não fiquem sem respostas. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. 10. Né? Moisés. E quando ele escreve o livro de Gênesis? Nós comentamos aqui há pouco tempo atrás, falando, né, um pouco sobre Moisés. Moisés ele foi expulso, não, ele fugiu do Egito por matar um egípcio. Foi descoberto, teve medo e fugiu. Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo aí a cultura, aprendendo aí tudo que o Egito podia ensinar para ele, tudo que o mundo podia ensinar para ele. Mas quando ele comete o assassinato do egípcio, ele tem que fugir. Ele agora era, vamos dizer assim, era um criminoso, caçado pela justiça, caçado pelo STF do Egito para prendê-lo. Ok. A segunda parte da vida de Moisés, ou a parte do meio, dos 80 aos 120, Moisés ele passa no deserto de Midian. Ali ele conheceu sua esposa, ali ele conheceu seu sogro, aquele homem que era um engenheiro, era um arquiteto, era um militar lá no Egito. Agora ele se torna um pastor de rebanhos, um pastor de ovelhas. E exatamente nesse deserto de Midian, que, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés escreve o livro de Gênesis. Vale lembrar que o livro de Gênesis, Letícia, ele não é o primeiro livro da Bíblia. Você lembra qual é o primeiro livro da Bíblia? Não, Lembra não? não lembro, não. O livro de Jó. Ah, o de Jó é o primeiro? O livro de Jó ele foi escrito antes do livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis, ele, de uma forma assim, os primeiros capítulos, muito sucinta, muito resumida, ele conta a história da criação,
ele fala um pouco sobre a existência de Deus, ele fala sobre a história do pecado, ele fala sobre a história da redenção, da graça, do plano da salvação, enfim, Tem que estar Deus, no início mesmo para gente, senão ia ficar confuso começar a ler, né? Começasse pelo Jó, né? sim, né? Deus é sábio, né? Para Sim, até mesmo instruir aqueles que fizeram aí o que canto organizou os livros, né? exato, né? Colocar primeiro lá o livro de Gênesis, né? Bom, o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Então você vê que é um livro bem antigo, né? É um relato bem antigo e tendo a inspiração divina. Conforme nós vimos no outro estudo, ah, o apóstolo Pedro, ele escreve que homens santos falaram da parte de Deus movidos, né, inspirados pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ok? Então não é diferente o livro de Gênesis. Ele foi escrito por um homem, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e essa escritura ela tem é, uma função em nossas vidas. A primeira função é o ensino, ok? Bom, vamos lá. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa aí até aqui? Lutevan, eu só uma pequena observação. Sim, Esse período que ele escreveu em Midian foi dos 40 aos 80 anos, né? sim, sim. Tá? Então, foi justamente após a fuga dele que ele se tornou um homicida ali de um egípcio e ele teve que fugir para salvar sua pele na Exatamente. Arábia. Isso. E lá ele encontrou a sua esposa, então ele cuidava do rebanho do seu sogro, Jetro. E certamente, como ele viveu ali pastoreando as ovelhas, né, quer dizer, aquele homem que estava acostumado com as coisas do palácio no Egito, de Faraó, ele tem um choque de cultura muito grande, porque ele sai de uma formação, como você falou, de militarismo para ser um chefe militar, para ser um arquiteto, para ser um engenheiro, para ser um chefe de nação, e ele vai para o deserto para pastorear ovelhas, né? É uma diferença muito grande. E nesse período ele teve esse encontro com Deus e certamente o Espírito Santo o inspirou para poder escrever o livro de Gênesis. Amém. Realmente é uma coisa maravilhosa. 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 Bom, obrigado, Omar. Gente, vocês, por favor, participem também, tá bom? Estão aprendendo. Olha só. O livro a gente conhece como o livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis foi escrito em hebraico. Era a língua de Moisés, é a língua usada em praticamente todo o Velho Testamento, mas o livro de Gênesis ele tem esse nome aqui, Bereshit. Bereshit. Já tinha ouvido esse nome? Não. Nunca Soou tinha bem, né? ouvido, cara. Bonito. Bonito, né? É, fala de novo aí que eu achei legal. Bereshit. É diferente, né? É, Gente, uma das coisas bacanas quando a gente estuda aí um pouquinho mais, o Omar é um estudioso, o Marcos também, mas quando a gente estuda um pouquinho mais e a gente descobre essas palavras no original em que a Bíblia foi escrita, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês estão vendo esses risquinhos aqui em amarelo? Uhum. A gente escreve da esquerda para a direita, certo?
O hebraico, ele é inverso. É da direita para a esquerda. Cada letra dessa aqui, cada sinalzinho desse aqui, tem uma mensagem. Então, uma letra, às vezes, para a gente que está aqui no Ocidente, às vezes uma letra, para eles, é uma frase inteira para nós. O Tervan, é de baixo para cima que você falou uma vez, não é? Ou não? Marcos, eu tenho dúvida quanto a isso, porque eu ouvi isso, mas com certeza eu tenho, da direita para a esquerda, ok? Por exemplo, essa letra aqui, parece um X, é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o Aleph. O Aleph. Ele é aberto para cima e aberto para baixo. Então, veja bem. Esse- Oi, alguém ia falar algo? Ele é simétrico, né? É. Omar, já leu alguma coisa sobre o Aleph? É a primeira letra, isso daí eu já tinha ouvido falar. É a primeira letra. Olha só. Todos nós, no nosso DNA, nós temos o quê? O Aleph. Somos prontos para Louvado. receber. Nós fomos criados para receber. Mas, quando ele é voltado para baixo, como está aqui, não é? Aquilo que você recebe, você deve Dá. dar. Não é? Entendeu, Letícia? Estou escutando. Estou Aqui aqui. para cima, você recebe. Recebe. Mas quando você está em contato com o seu semelhante, você dá, Doa. doa. Não é? Uma coisa curiosa. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que Deu. qual é o contrário de amor? Ódio. Ódio. Todos vocês concordam que seja ódio? Sim. Ele já fez essa pergunta para mim. Vocês, por favor, não fiquem tristes comigo. Não, concordo não. Mas o contrário de amor não é ódio. Não. Por quê? Olha só. Deus amou de tal maneira que Deu. quem não dá, Retém. Tem. quem retém é Egoísta. egoísta. Então, olha só. Aquilo que Deus nos dá gratuitamente, de graça recebei, de graça Dai. dai. Então, se você recebeu o dom da vida, transmita o dom da vida. Se você recebeu graça, divulgue a graça. Ok? Então, essa letra Aleph, ela tem assim um significado tremendo. Né? E essa letra está dentro de Bereshit. 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 Dentro da palavra Bereshit, também tem uma. Essa palavra traz para a gente uma outra ideia. É o seguinte: dentro dessa palavra Bereshit tem cabeça. A letra Aleph, ela se refere a Jesus, ok? E Jesus diz: Eu sou o quê? Para mim, A minha verdade é a vida. Vamos a Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1. O último livro da Bíblia, para aqueles aí que de repente têm dúvida. Teu celular, né? Eu tô. Abre. Apocalipse 1. Apocalipse, capítulo 1. Jesus, ele, no versículo 8, ele usa duas letras do alfabeto grego para dizer quem ele é. Alfa e O. Exatamente, não é? Verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,
que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Quem é que está dizendo isso? Jesus Cristo. Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Em outro momento, ele diz que ele é o quê? Eu sou o primeiro e o último. Mas essa letra que nós falamos aqui, o Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Jesus está dizendo que ele também é o primeiro. Certo, Ricardo? Bem, Certo. mas vamos lá, vamos dar mais um pulinho. Vamos voltar a Gênesis, capítulo 1, verso 1. Esse verso talvez seja o verso depois de João 3,16, talvez seja o verso mais conhecido da Bíblia. Que diz, o que diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu pedisse a você, Roberto, por favor, explique esse texto. Como você o explicaria? Como eu explicaria? É. Explicaria que Deus começou criando, né, uma geração do mundo, Uhum. certo? Foi criando as plantas, os animais, e depois criou o homem, né? E Letícia, como que você define esse texto? Primeiro ele criou o universo, né, o universo, né, de modo geral, e a Terra. Uhum. E aí, Rian, Sim, bom, como você entende esse verso, esse primeiro verso da Bíblia? princípio criou Deus os céus e a terra. Só Olha, completar. Ele criou assim, ele começou pelos extremos, né? Por uma base, né, e por um extremo. Uhum. Tá. ah, é difícil. É difícil? É difícil. Vamos tentar esmiuçar esse texto? Vamos lá. Olha só. O livro de Gênesis, ele apresenta as origens de tudo, tudo que é visível e invisível, material e imaterial, animado e inanimado, ok? O que seria aí uma criação animada? Animais? Todo ser vivente, Todo ser plantas, vivente, ok? Todo ser que respira, vamos dizer assim. isso. E, um, e uma criação inanimada? Ah, Mar, o céu. Montanha. Aí é tudo que saiu de ser vivente, que respira, o restante tudo é inanimado. Ok? Então, olha, no livro de Gênesis, nós encontramos aí a origem da vida com um propósito definido. Ok? Gênesis também lança por terra aquela teoria aí que a gente conhece tão bem, e nós no outro estudo falamos sobre o Big Bang, uma teoria que eles dizem, o mundo já existência há 13 bilhões de anos atrás por causa de uma explosão cósmica ou de uma explosão atômica, que desencadeou então a evolução, o surgimento da vida, né? Como ela é conhecida, começou lá na água, né? Foi criando perninhas, braços e chegou ao homem que é hoje. Gente, para você crer na evolução das espécies, você tem que ter muito mais fé do que crer que por trás de tudo isso que nós vemos, sol, lua, céu, seres humanos, flores, fauna, flora, existe um Deus. Então, a teoria da evolução, ela chega no momento que ela esbarra. Mas e aí? E o átomo que gerou a explosão? De onde veio? Como ele surgiu? Quem criou? Não é?
É muito mais fácil nós entendermos que por trás da criação, por trás do Gênesis, por trás de tudo que existe, existe um artista, existe um calculista. O Omar, ele é engenheiro. E o Omar lida com números constantemente, né, Omar? Né, Omar? Sim, E eu posso dizer, Omar, que você, além de engenheiro, você é um artista. é muita coisa. É muita coisa, não é? E É, a criação, ela não é diferente. Veja, gente, não existe. Vamos trazer aí para nossa vida. Gente, não existe uma pessoa que tenha isso aqui igual ao outro. O que que nós temos aqui? A Digital. identidade As é digital. digitais, não é? Não tem uma digital. Os nossos pés também têm digitais. E não existe uma digital igual a outra. Não existe um floco de neve igual ao outro. Não existe uma folha igual a outra. Cada uma tem a sua característica. Então, Deus, além de ser um artista, ele também é criativo. E ele não repete a sua criação. Não é? Bom, Gênesis nos apresenta o que? Um criador transcendente e imanente. Letícia vai me perguntar o que é isso, É, né, Letícia? O que é é. um criador transcendente? O que é um criador imanente? Ô, Marcos, nos ajuda aí. Imanente e transcendente, né? Então, deixa eu ver se eu não vou confundir os termos, mas transcendente quer dizer que Deus ele é o Deus que governa sobre todo o universo, né? Sobre Sim, tudo, como o Deus soberano, né? E esse foi imanente, né? O transcendente quer dizer que ele é um Deus também pessoal, né? Por isso, Mente que pessoa não. ou eu confundi os é, termos. é o inverso, é o inverso. Inverso, uhum. inverso, ainda. É o inverso. Ô, Marcos, expande isso Oi. aí, gente. O termo trans quer dizer além. Então, Deus é um Deus que está muito, muito além daquilo que a gente até mesmo imagina. Por exemplo, como um criador do universo. Então, ele é um Deus transcendente por essa razão, porque ele criou algo que além da nossa imaginação. E imanente é só você se lembrar do ímã. O ímã, ele é uma peça magnetizada que ela se aproxima do ferro, ou seja, ela tem uma força de atração muito grande. Então Deus, ele quer estar próximo, ele é muito próximo, ele é muito pessoal e é próximo do ser que ele criou. Então, por essa razão que ele é imanente. Imã, imanente, próximo. Próximo. Trans, além, longe. Então, é essa a diferença. Uau! Deu para entender? Então, para a gente assim, simplificar isso aí tudo, tem muitas pessoas quando oram, elas oram assim, Letícia. Ah, Ó Senhor, tu que habitas nos altos céus, no trono, esse é o Deus transcendente, é um Deus longe. Mas existem aquelas pessoas que oram assim, Paizinho querido, por favor, me abraça. Esse é um Deus próximo, pé. Imanente. pertinho, não é? No livro de Gênesis, nós vamos encontrar muito mais do Deus imanente do que do Deus transcendente. Por quê? Se você olhar toda a Bíblia, quando Jesus ele nasceu, qual foi o nome que o anjo disse que ele deveria receber? Emmanuel, Immanuel, Que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Deus Deus conosco. conosco. Esse é o Deus imanente, Deus conosco, ok? Então Deus ele é soberano, ele é todo-poderoso, sim, ele está em um trono acima, vamos dizer assim, lá no terceiro céu, sim, mas ele é um Deus presente, né? O salmista, ele muitas vezes o salmista ele fala desse Deus que está junto do seu povo. Ele diz assim: o Senhor é socorro bem presente.
Em outro momento, ele diz assim: Deus dizendo, estarei com ele na angústia, certo? Então, esse é o Deus imanente, é o Deus presente, é o Deus que está ali juntinho de nós. É o Deus amigo, é o Deus Pai, é aquele que nos abraça, é aquele que nos acolhe e etc. Bem, vamos lá. Nós falamos que Gênesis quer dizer o mesmo, é o que mesmo? Qual é a palavra, Letícia? Foi início, né? Criação, Não, não, aquela palavra que você fala assim é bonita. resti... Não, não é isso não. difícil. Reshit. É Bereshit, né? Esse É nome. Gênesis, né? Eu Agora, até escrevi aqui. Pois é, até escrevi aqui. Porque aqui na cola que eu estava lendo aqui falta o B. exato, Ah, né? é. Olha só, gente, a palavra que começa o verso um no princípio, é Reshit, né? Lá no hebraico é Reshit. O que que essa palavra ela significa? O que que ela quer dizer? Está aqui embaixo, olha. Antes do... Antes do nada existir. Peraí, o que que havia antes do nada existir? É. Um Só a abismo. casa de Deus mesmo. Essa Ex-nihilo. já existia. E aí, Omar, o que que existia antes do nada? Um vácuo, né? Um vácuo? Um vácuo, não existia nada. Beleza, tá caladinho aí. O que que existia antes do nada? Um vazio. Um vazio? E aí, Do Luiz? nada, antes do nada existia Deus, porque ele sempre existiu. É isso aí, gente. Olha só. Essas palavras nos lembram o fato de que nós, tudo para a gente tem que ter um começo e tem que ter um fim. Não é? O Omar, eu vou pegar o Omar aqui, que ele me vê à mente. Ele está fazendo vai lá, Omar, aqueles primeiros traços, projeto. É isso? O que você quer? Onde você quer chegar que eu não faço? Você começou a fazer os primeiros traços lá de um projeto. Como que são chamados ali? Como que é chamado isso? Então, linhas, eu não sei, pontos. Linhas, né? Então, veja, alguém chega e diz assim: olha, eu quero esse. A minha ideia, olha, eu quero uma casa assim, assado. Você tem que começar de um ponto. Uhum. E bom, comecei, é o início. E quando ele entrega o projeto para o cliente, ele, ufa, terminei. Então, para nós, tem que ter um início e tem que ter um fim. Agora, você tenta, tenta imaginar Deus que não tem um início e não tem um fim. Nós não conseguimos explicar isso. A mente da gente é finita. É finita. Então a gente não consegue imaginar nem como é que foi o início e muito menos como vai ser o fim. Né? A nossa mente é pequenininha. Né? Então, olha só, somente aquele que está entronizado, né, como Senhor soberano do universo, somente ele não tem princípio e não tem fim. Sabe, muita gente deixa de crer na palavra de Deus por não ter essa resposta. Ah, se você não consegue me responder isso, eu, eu não tenho como crer. E você crê na existência de Deus unicamente pela fé. Unicamente, né? Então, as primeiras palavras da Bíblia, elas traçam para a gente o quê? Um contraste entre a nossa finitude e o Deus infinito. Aquilo que ele é, ok? Entre a nossa humanidade ou melhor, entre a divindade de Deus e a nossa humanidade. Nós temos o que? Um tempo de vida. A nossa vida nesse mundo, eu coloquei aqui a palavra temporário. O salmista diz a duração da nossa vida é o quê? 70 anos. Se algum chega por 80, o melhor é enfado e canseira. Então, a nossa vida é limitada.
enquanto que Deus, ele não tem princípio e não tem fim. Não é? E todas as vezes que a gente pensa, que vem à nossa mente, não é? Esse princípio divino, a gente acaba voltando a nossa mente para Deus. Você não tem capacidade de explicar Deus. Eu não tenho capacidade de explicar Deus. Eu somente o aceito. Aquilo que ele é, quem ele é, unicamente isso. Bom, então, Heloísa, é isso aí. Antes do nada existir, Deus Existia estava lá, Deus. não é? No princípio, Reshit, Deus estava lá. É curioso também que antes do princípio, Deus estava lá. Quando a Bíblia diz assim, olha, no princípio criou Deus, você vê que Deus ocupa aí a terceira palavra no texto. Mas antes do princípio, Deus estava lá. Deus estabeleceu o quê? Um princípio para trazer o universo, trazer aquilo que é visível e invisível à existência. E aí está esse princípio. É interessante que essa palavra, ela se encontra também no Novo Testamento, no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, quando ele fala da existência de Jesus, como é que ele diz lá? Em João, No capítulo 1, verso 1. O verbo princípio era o verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo, era Deus e o verbo estava com Deus. isso aí, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Com Deus. Deus. Na semana que vem, quando a gente falar da criação, a gente vai tocar mais, a gente vai mexer mais nesse texto aí de João, capítulo 1, verso 1, de 1 a 3, e o 14 também, não é? Mas, então, no princípio, quem estava lá? Deus. Deus. Quem mais? Jesus. Jesus? O verbo. Deus Pai, Oi? Deus Pai, Deus Filho Deus Filho e Deus E o Espírito Santo. Espírito e o Santo. Espírito Santo. Então, a gente vai ver isso aí também daqui a pouquinho no verso 2. Olha só. Então, aqui está, no princípio, antes do nada existir, lá estava Deus, para trazer tudo à existência. Agora, a segunda palavra, ou a terceira palavra que nós encontramos é princípio, criou, Gostei. Pará. Uau! Eu fiquei imaginando uma pessoa, ela construindo uma casa, um palácio. Ela constrói a partir de elementos já existentes. Tijolo, areia, ferro, barro, argamassa e assim vai. Tudo isso já existia. Ela se apropria disso para fazer aquilo que ela quer. Deus, esse verbo barar, ele só é aplicável a Deus. Não é? Então, barar criou Do nada. do nada. Ou seja, nada existia e Deus criou. Ok? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não? Então, olha só. Deus trouxe à existência o universo visível e invisível a partir do nada. Gente, você consegue imaginar isso? É muito perfeito para imaginar. Não é, Roberto? Mais Hã? complicado que tudo isso é imaginar que Deus sempre existiu. Como É, é isso? é verdade, né? Então, Deuteronômio 29 diz o quê? Coisas reveladas são para nós nossos filhos. Aquilo que Deus nos revelou é para ele. Então, isso aí é uma coisa que a gente nem especula. Mas, então, olha só. Esse verbo principal aí do texto, que é bará, né? Traduzido como criou, no hebraico bíblico, é o verbo que se refere especificamente a quê? Criança. A criação divina.
um ato que apenas Deus pode realizar. Implica também uma criação que não depende de material pré-existente. É um ato de trazer à existência o que antes não existia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse verbo bará, fora do Gênesis, ele pode ser aplicado a alguma outra coisa? O que vocês acham? Nesse tempo, tu falou que era só aplicado a Deus, então, não. É aplicável a É o Deus. amor. O amor também. Mas o amor é a essência dele. O amor, como a essência de Deus, a origem do amor, é barato também. É bará também. Hã? Então, tudo aquilo que tem origem em Deus é bará. Mas fora disso, vamos dizer, para o ser humano, esse verbo ele pode ser usado? Não. Não? Quer ver que pode? Vocês querem ir matutando isso aí? Até a gente responder daqui a pouco? Hum. Somente Deus pode usar bará, no sentido de criar. É do nada. Criar do nada. Aqueles que conhecem o Salmo 51 vão lembrar logo de um texto que tem essa expressão bará. Cria em mim um coração novo. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente dá alguns exemplos a mais para isso aqui, né? Ok, maravilha. Né? No princípio criou quem? Quem criou? Deus. Deus. Gente, nós estamos somente no verso 1 de Gênesis. No princípio criou Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. Deus ele recebe muitos títulos no Velho Testamento. Ele recebe o título de Adonai, que é Senhor. Ele recebe o título de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele recebe o título de Javé Jireh. Não é. Que mais? Vários outros títulos. E cada um deles tem é, tem uma história. É o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que cria, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das batalhas, e assim sucessivamente. Em cada coisa que Deus está envolvido, em cada ação de Deus, ele recebe um título. E aqui não é diferente. Ele recebe um nome, aqui também um título, um nome, né? Elohim. E essa palavra Elohim, ela é plural, plural de uma outra palavra, que é Elohá. Bom, então se Elohim é plural, então quando nós lemos no princípio criou Deus, Não. vem à nossa mente que mais de uma pessoa estava criando. E será, Omar, que a gente tem algum texto em Gênesis que apoia essa ideia? Passamos. Sim, sim. O Espírito de Deus pairava sobre. Ok. Esse é um texto, não é? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então entenda, olha, Deus, no princípio criou Deus, é o texto que nós estamos lendo. Sim. A palavra Deus no original é Elohim, e Elohim ela é plural, então ela é plural de quê? Ela é plural de uma outra palavra, singular, Elohá, Capítulo 1. ok? Então em Gênesis capítulo 1, verso 26, Mariana, o que a gente lê aí? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ok. A Nossa. primeira palavra, vamos dizer, a primeira ordem que Deus é Deus dizendo o quê? Façamos, Façamos. façamos. Façamos nos traz, Heloísa, a ideia de que Não é uma pessoa só. não é uma pessoa só. Se fosse uma pessoa só, Farei e faço. farei, faço, o homem é a minha imagem, mas o texto vem dizendo, façamos o homem a nossa, ou seja, façamos é plural, nossa também é plural, inspira plural. Então, na criação do homem, que nós vamos também ver semana que vem, você vê que mais de uma pessoa está envolvida na criação do homem. E o texto, Letícia, embora ele não diga diretamente para nós, quando os céus e a terra, o universo, foram trazidos à existência, lá estava mais de uma pessoa criando. Ok? Então, olha, partindo desse princípio de plural, a gente pode entender que no princípio, mais de uma pessoa divina já pré-existia antes do princípio. O Evangelho de João, ele traz para a gente essa certeza. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo lá, Mariana, no Evangelho de João, é a pessoa de Jesus, é a palavra, não é? Sim. É a pessoa de Jesus. Por que que eu digo isso? Tem como a gente confirmar isso? Sim, tem. O verso 14 de João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou Entre nós. entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, João está deixando claro para a gente que lá no princípio da criação estava Deus Pai e estava Deus Filho. Mas o Omar já adiantou o verso 2 aqui, que ele diz que também o Espírito Santo E o espinafre. pairava, né, sobre as águas. Ok? Então, queridos, lembrando que Elohim não pode ser entendido também como Deus, está? Tem muita gente, então, peraí, existia no céu três deuses? Não. Existiam três pessoas divinas com o mesmo propósito, o mesmo poder, a mesma autoridade. Querem ver uma coisa interessante? Vamos pegar um triângulo. Vamos pegar um triângulo, vamos colocar no topo do triângulo pode ser sólido. Do lado esquerdo, líquido. E do outro lado, gasoso. E no centro do triângulo a gente coloca. Qual é o símbolo de água? H2O. H2. H2O. Ok? H2O ela pode ser sólida? Pode. Ela pode ser líquida? Pode. E ela pode ser gasosa? Pode. Mas espera aí, a gente tem três águas ou uma água só? Uma água só. É uma água só. Então, a mesma coisa é aqui. Deus, não deuses. São três pessoas com o mesmo propósito, cada um tendo a sua função, a sua autoridade, o seu poder supremo dentro aí da divindade. Bom, no princípio, criou Bará, Deus, Elohim. O que que ele criou? O que que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram? A Bíblia vem chamando de céus Céus e terra. e terra. Confere na sua Bíblia, aí, vê se céus realmente está em plural ou no plural. Tem. Sim. Sim, né? Uhum. Plural. Ok. A palavra para céus é shimarim, ou chamarim, e para a terra, eretz. Conforme nós falamos lá atrás que Elohim, a palavra termina em im, é plural, Shamarim também termina em
e M. Por isso que as nossas Bíblias, elas trazem céu no plural, ok? No princípio criou Deus os céus e a terra é singular. Mas entenda uma coisa, muitos estudiosos, muitos críticos aí da Bíblia, eles divergem quanto a mais de um céu. Eles acreditam que lá no princípio, quando Deus criou, só existia um céu, ok? Mas vamos lá. Afinal de contas, quantos céus existem? 3. 3 céus. 3. Ricardo, 3. 2. 2. Ricardo, hoje cedo a gente estava conversando e eu te perguntei assim, Ricardo, você está entendendo alguma coisa do que a gente está estudando? Ele é um pouquinho. É. Hoje está dando nó na tua cabeça? Sabe, gente? Por que a gente está estudando esse início? Isso aqui é uma abertura do livro de Gênesis. A gente precisa entender um pouquinho desses dois versos para a gente entender todo o contexto de Gênesis. Ok? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12. Isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no Novo Testamento, Mariana, Roberto, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Qual que é? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, está lá no Novo Testamento, tá, Roberto? Então, tô no novo. Isso, tem que livro lá? É antes de João, não é? Depois de João, Tá, peraí. bem para frente. Depois de Atos? Depois de Atos. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 1 Coríntios. Segundo É o livro, Coríntios. é o livro depois. Segundo. Achou, Mariana? Achei. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Sim, achei. Versículo 2 ao 4. Roberto, achou? 2 ao 4. Isso. Quem pode ler para nós? Isso. Então, eu vou ler. Conheço um homem em Cristo Ah, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei. Continua aqui para mim, né? Eu não estou enxergando direito. Está muito noite. Não está. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei Deus, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras invisíveis, a quais não é lícito ao homem referir. Isso, até aí. Uhum. Obrigado, Mariana, Ricardo. Olha só, quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando dele mesmo. Ele não está falando de uma outra pessoa. Então, Letícia, ele está dizendo que eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. terceiro céu. Ok? E ele ouve, né? Ele vê coisas nesse terceiro céu, ele ouve coisas nesse terceiro céu, e ele vem dizendo que isso aí é o paraíso de Deus. Ou seja, é o lugar da morada de Deus.
que o homem não é capaz de Imagina. Imaginar. né? Então, expressar, né? Então, veja, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que existem quantos céus? Pelo menos aqui ele viu o terceiro, né? Como é que é? Pelo menos aqui ele viu o terceiro, né? Exatamente, né? E ele diz que o terceiro é o paraíso de Deus. Então, peraí. Se existe o terceiro, qual é o segundo, qual é o primeiro? Se o terceiro é o trono de Deus, o segundo céu corresponde a quê? Nos ajude, gente. Então, o primeiro é esse que a gente vê, esse céu azul, né? Então, o segundo seria onde ficam as estrelas. Olha só. O primeiro céu, E Jesus. o primeiro céu, Omar, que a gente tem é esse que a gente toca aqui, ó. É chamado de céu atmosférico. Vamos dizer assim, é da ionosfera para baixo, ok? É o céu onde tem aí os voláteis, que são as aves, não é? Daí para baixo, esse é o primeiro céu atmosférico. O segundo céu é o céu astral, onde estão as galáxias, os sóis, as luas, os planetas, né? Os mundos criados por Deus, ok? As constelações. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita com os seus anjos. Então, a Bíblia define três céus para a gente. Bom, mas aqui, em Gênesis, capítulo 1, verso 1, tem muitas pessoas que são críticos da Bíblia, estudiosos da Bíblia, que eles dizem, não, Deus está se referindo aqui a um céu só. Outros, por sua vez, eles entendem que essa palavra aqui se refere a, aos três céus. A princípio, o primeiro céu e o segundo céu, onde estão os astros, o espaço sideral, e depois, com a criação da Terra, o terceiro céu, ou melhor, o primeiro céu que tornou-se o céu atmosférico. Ok? E Terra? Terra não é aqui esse solo que a gente pisa, mas é todo o planeta. Sabe uma coisa que eu acho interessante lá naquela palavra Bereshit? É que naquela palavra Bereshit, lá no centro dela, tem uma ideia de cabeça. Cabeça. O apóstolo Paulo diz que Jesus, ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja, então ele é a cabeça da igreja. E dentro dessa palavra Bereshit, quando você encontra lá cabeça, diz que esse mundo, a ideia é, esse mundo ele não veio à existência por acaso. Já estava o quê? Na cabeça, na mente de Deus, criar esse mundo. Então, esse planeta Terra, ele não é um fruto do acaso. Ele foi planejado por Deus. Como tudo aquilo que Deus faz, há um planejamento. Esse mundo não foi diferente. Deus também o planejou. E quando você vê a criação, você vê que a ordem na criação envolve e exige planejamento. Ok? Todos concordam com isso? Com esse pensamento? Sim. Sim. Então vamos lá. Vamos adiantar aqui. Três coisas foram criadas juntas, no mesmo instante. E está aqui em Gênesis 1. A primeira coisa que foi criada foi o tempo. No princípio. Uhum. A segunda coisa que foi criada foi o espaço. Deus criou os céus. E a terceira coisa criada, a terra. Então, tempo, espaço e matéria, todos eles vieram à existência juntos. Bom, vamos então para Gênesis 1, verso 2. Em Gênesis 1, verso 2, o que nós lemos aí? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Letícia, em uma palavra, o que esse texto te traz à mente?
Em uma palavra? Em uma palavra. Passou, quer dizer, existe, existiu, existe. Nasceu. Marcos, em uma palavra. É, caos. Criou, criou. Criou? Não, criou já está no verso 1. A terra criou, Deus criou. Né? Tá. Marcos, uma palavra. Para criação. Para esse verso aqui. Visão. Visão. Então, a gente vê que é um caos e depois que é organização, não, seria uma outra palavra, né? Caos. Caos. O Qual era o caos para estado, organização. qual era o estado da terra antes de haja luz e houve luz? Caos, Caos. Por que era um caos? Ela estava sem, forma, estava vazia, vazia, estava treva, em Isso. trevas. Ela era um abismo. abismo. Uma coisa curiosa, quando você lê Gênesis 1, verso 2, diz assim, olha, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você vai no capítulo 6 do livro de Gênesis, você encontra lá um negócio chamado dilúvio. E o dilúvio cobriu toda a terra. Nesse verso 2 aqui, as águas cobriam toda a terra. A terra ela estava submersa. Então, o abismo seria mais ou menos isso, sem forma, vazia e trevas, seria classificado como abismo, né? Sim, sim, sim. Ô Marcos, sem vida, não é? Quando você vai, veja, antes do Gênesis, antes de Deus, de Cristo, de Deus, do Espírito Santo dizer haja luz, a terra estava nessa condição de caos. Mas também, quando você vai lá no Apocalipse e Jesus vier e resgatar desse mundo todos os seus escolhidos, todos os salvos, a terra também voltará a um estado de Abismo. abismo. Caos. Caos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 em diante. Não é? Diz que Satanás ele foi preso no abismo. Por que no abismo? Ela vai estar sem forma, Vazia. vazia, não vai ter ninguém sobre a terra. Ela vai estar em trevas, o sol vai recusar dar a sua luz. Ou seja, ela vai ser um abismo. Ela está numa condição de caos. Só que lá, a palavra lá, para abismo é abusos. E aqui é caos. Mas tanto no último livro da Bíblia, quanto no princípio, no Gênesis, o estado é de caos. Um detalhe, uma vida sem Deus, como que essa vida está? Vazio. Um caos. Ela está vazia, ela está em trevas, ela está, ela está sem forma, ela não tem propósito. Ou seja, está à beira Abismo. do abismo. Ou seja, ela é um caos. Bom, então vamos lá. Mexendo de novo nas palavras ali do Gênesis, o versículo 2 vem dizendo: e o Espírito de Deus se movia. Olha que coisa bacana, gente. A palavra para espírito aqui é ruá, falando do Espírito Santo. Não é? E algumas Bíblias dizem que pairava, e outras Bíblias traz a expressão se movia sobre as águas, sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas, né? Então, olha que coisa interessante sobre a terra criada. Havia já o projeto de Deus para trazer vida a esse planeta e o Espírito de Deus ele se movia sobre as águas. Por que se mover? Quando você olha para todos os versos da Bíblia, da palavra de Deus, em que fala do Espírito Santo,
você nunca vai ver o Espírito Santo parado, inerte. O Espírito Santo sempre está em Ação. movimento, sempre em movimento, sempre operando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, ok? E aqui na criação não foi diferente. Então, a obra do Espírito de Deus, ela está ligada com toda a atividade que estava para se iniciar. Ou seja, criar ordem a partir do caos. O mundo estava em caos? Havia um plano, um projeto de Deus para criar o mundo? Sim, Deus iria pôr ordem no caos. Ok? Então, o escritor bíblico aqui, Moisés, ele afirma que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas, ou seja, ele estava se movendo sobre a face das águas. E esse verbo pairar, ele traduz um termo aqui no hebraico, né, que indica uma preparação cuidadosa. Enquanto projetos estavam sendo feitos para a criação da terra, o Espírito Santo inspecionava toda a terra, né? E o escritor aqui, ele faz uma comparação. É como uma ave, como uma águia que paira sobre a sua ninhada, aguardando o momento para agir. Que momento é esse? Então, o último parágrafo aqui diz, ó, então, da mesma forma que uma mãe, uma ave-mãe, envolve seus ovos para produzir vida, a ideia aqui do escritor bíblico, ele apresenta o Espírito Santo como uma águia pairando sobre as águas, aguardando o momento, para quê? Para produzir vida. Interessante essa colocação, né? Esperando o momento para produzir vida. Bom, resumindo, nós podemos dizer que o pairar do Espírito de Deus sobre as águas, em Gênesis 1:2, não deve ser interpretado como um mero ato passivo, ou seja, parado lá, sem fazer nada. Na verdade, né, ao informar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando a terra ainda era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, aqui Moisés, ele nos mostra a atuação do Espírito Santo de forma ativa, ele está envolvido em moldar e preparar a terra para receber vida. Você já, você já se perguntou como que uma pessoa que vivia nos vícios, na prostituição, de repente abandona tudo isso, sai dessa vida tão infeliz e de uma hora para outra se torna uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa respeitável na sociedade? Quem que opera isso? Quem faz essa, essa transformação? Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Bom, agora a gente pode entender então aquela aquela palavra bará, né? Que ela sai, vamos dizer, de Deus criando a partir do nada e Deus operando uma transformação. Como? Você, você vê viciados sendo transformados em pessoas decentes, prostitutas em esposas e mães, escravos em pessoas livres. Quem é que faz isso? É o Espírito que retira a pessoa dos lugares mais sombrios e as leva a Cristo, a verdadeira luz. É o Espírito que muitas vezes age, muitas vezes não, ele sempre age por trás dos bastidores, como que uma pessoa, como que um sujeito oculto, como que uma pessoa oculta, mas a sua obra é visível. Não é? A gente vê aqui, olha, pessoas sendo transformadas, você não vê o Espírito Santo falando, você não vê ele se manifestando, mas ele em silêncio, ele se manifesta nos corações, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Ok? Bem,
O livro de Jó, no capítulo 33, ele também vem dizendo assim, olha, o Espírito de Deus me criou. O Espírito Santo também estava envolvido lá na criação. Quando nós falamos de Elohim, lá estava Deus Pai, Deus Filho, e o verso 2 vem dizendo, vem apresentando para a gente também a pessoa do Espírito Santo. Queridos, visto que o livro de Gênesis ele descreve um Deus que existe por si só, por si mesmo, podemos estar certos de que há significação e propósito para a vida. Veja, quando Deus trouxe a Letícia à existência, quando Deus trouxe o Roberto, a Ricardo, a Mariana, cada um de nós, a você que vai ouvir essa live depois, entenda uma coisa, você não está aqui por acaso. Você está aqui, você é um propósito de Deus nesse mundo. Deus tem um propósito para você nesse mundo. Qual é esse propósito? Primeiro, ser uma adoradora, ser um adorador dele, glorificar o nome dele. E a graça que você recebeu, você transmitir também àqueles que estão vivendo em uma condição de repente deplorável ao teu lado. Você é não, o principal meio que Deus quer usar para tirar aqueles que estão ao teu redor, no teu, é, Horrível. no teu convívio para uma vida em Cristo Jesus. Ok? Queridos, nós vamos fazer reticências aqui. Por quê? Porque na próxima semana, a gente estudando aí o livro de Gênesis, a gente vai poder estudar sobre Deus pondo ordem no caos. A pergunta que eu vos faço é: o que mais nós podemos contribuir com esse estudo? Omar, Marcos, Heloísa, Letícia, Claudinete. A gente vê que Deus é um Deus de ordem, né? Como ele é perfeito em organizar, em criar as coisas perfeitas, né? E a gente vê que essa criação que foi feita lá e se corrompeu, né? Vai ser restaurada, né? Eu É acredito que verdade, ainda Marcos. não É verdade. somente ela, mas nós também, né? Aqueles que É verdade. Omar, quer acrescentar mais alguma coisa? Na verdade, Deus é um Deus que planifica. As coisas que ele faz, não somente com propósito, mas é sob uma planilha de planejamento. Essa que é a verdade. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, estava na mensagem, a pessoa disse assim, queridos, qual a primeira lei do céu? Ordem. Ordem. Então Deus, ele é um Deus de ordem, não é? É o que o Omar falou agora, tudo que Deus faz é planejado, não é? Segue ali as suas etapas, não é? Segue ali a planilha, a agenda que ele estabeleceu. Então, queridos, que Deus ele nos abençoe nesta noite. Na próxima semana, pela graça de Deus, quinta-feira, nós vamos estar aqui novamente para estudar um pouquinho mais sobre a criação. A título de curiosidade, quem trouxe esse mundo à existência? Quem trouxe? Esse mundo à existência? Ué, Deus. Deus, Jesus, Verdade. o verbo. verdade, o Verbo. Ok, Deus plural, Deus plural. Deus plural. Então, semana que vem a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso aí, tá bom? Então, por favor, não faltem. Aguardo vocês. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Criador dos céus, da terra, aquele que antes do princípio já existia, que tudo trouxe à existência unicamente pela palavra, pela ordem de seus lábios. A Ti, Senhor, rendemos louvores e ações de graça
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por sermos, querido Deus, ou por termos sido escolhidos por Ti para virmos a esse mundo. Então nós temos um propósito definido por Ti, que o primeiro é sermos adoradores Teus e depois transmitirmos ao mundo o conhecimento da Tua pessoa. Amado Deus, por favor, o Senhor tem nos dado a oportunidade todos os dias de transmitirmos a Tua palavra, de falarmos para as pessoas o quanto elas são amadas por Ti. Por favor, Pai, que a gente não perca oportunidades. O tempo é muito curto. O tempo está passando rapidamente. Nos tome em Tuas santas mãos, nos dê poder dos altos céus para fazermos a Tua vontade, fazermos aquilo que Tu queres. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Abençoe, querido Deus, aqueles que vão ouvir esse estudo depois. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas e sobre as suas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém. 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 Queridos, tenham todos uma excelente noite. Com a graça de Cristo, o nosso sono possa ser reparador. E amanhã cedo, ao despertarmos, possamos despertar aí com todo o ânimo para mais um dia de trabalho. Tá bom? Amém. Gente, Amém. Deus abençoe todos. Tchau, gente. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Fiquem Boa na noite. paz. Amém, vocês também. Boa noite.